faço este podcast no dia 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Houve tempos em que o trabalho era entendido como uma das linhas guias e mestras da nossa maneira de estar e de viver, para através da produção e do nosso trabalho sermos autorresponsáveis das nossas vidas como indivíduos, famílias, comunidades e nação. Era através do trabalho que éramos supostos desenvolver Moçambique. Nós continuamos a trabalhar. As pessoas no campo até trabalham muitas vezes horas a fio e, apesar do número de horas de trabalho, não conseguem satisfazer as necessidades mais elementares. Não é só questão de trabalho, é questão de organização do trabalho. É de como trabalhamos juntos, como indivíduos, como profissões, como artes, e metemos juntos as nossas capacidades, organizando-as para que elas possam nos encaminhar a um objetivo comum. E quando as pessoas que trabalham cada um para o seu lado e cada um para si, ignorando os outros que estão ao lado delas, a produtividade é muito menos rentável que quando há colaboração. Então é preciso um sistema integrado, um sistema de colaboração, e criar condições para que o sistema de trabalho individual e de grupo seja integrado é uma das funções do poder político. É paradoxal que todas as classes de trabalhadores em Moçambique, que quero repetir, trabalham muitas horas a fio, pessoas acordam muito cedo, no campo ou na cidade têm que estar ligados à locomoção, uns a pé, uns em transportes públicos, em estradas degradadas, chegam ao trabalho, fazem aquilo que podem com o cansaço do dia, depois se lhes espera um retorno a casa, muitas vezes difícil e doloroso, pelos meios de transporte, pelas estradas. Chegam em casa, a alimentação é parca, as condições de vida, naquilo que a gente chama casa, mas de casa só tem o nome, não permite a convivialidade e o repouso necessário para podermos gozar uma boa vida e termos menos de felicidade. A organização do trabalho, das infraestruturas, de condições para que possamos exercer um trabalho individual em prol de um resultado comum é uma das funções da política e do político. Os médicos, quando recebem um doente, fazem como primeira coisa um check-up da pessoa, fazem uma radiografia geral e às vezes eles descobrem coisas que estão na origem do mal que nos faz sofrer e eles pedem ao doente para ter a coragem de atacar-se aquilo que é o mal verdadeiro para que ele possa voltar a recuperar saúde e ter um corpo são. As sociedades têm que proceder da mesma maneira. Nós nos aproximamos rapidamente em direção ao mês de outubro e hoje, 1º de maio e outubro, o tempo das eleições presidenciais, vamos passar pelo encontro da Frelimo, que vai decidir quem vai ser o seu candidato. Temos que decidir a mesma coisa no seio da Renamo, a mesma coisa no seio do MDM. E parece que toda a importância que nós damos a este evento maior da nossa vida política e democrática é a cara da pessoa que supostamente vai governar Moçambique. Vai governar Moçambique com base em quê? A medicina pediria a ele para fazer uma radiografia, fazer o exame aprofundado daquilo que é a nossa sociedade, mas também um exame aprofundado das relações de força que se estabelecem entre o nosso país e seus vizinhos. A África do Sul, irmão com quem juntos combatemos o apartheid, mas que temos hoje relações complicadas e difíceis, das SASOIs que quase não pagam o que deviam pagar para a extração do gás em Moçambique, a Cabora Bassa que fornece eletricidade a preços baratos para depois comprar a preços irrealistas, aos imigrantes moçambicanos na África do Sul que sofrem muitas vezes perseguições, mas mais do que isso, ao regime de dependência económica que a economia sul-africana impõe a Moçambique, fazendo-nos viver de importações até mesmo daqueles produtos que nós somos capazes de produzir internamente, o que enfraquece ulteriormente a nossa já frágil economia. Nós temos que pensar nas nossas relações com os países como a Tanzânia, as relações sempre complicadas com Malawi, com algumas veleidades da Suazilândia, com os nossos vizinhos sem nome, mas que pretendem ter uma parte do canal de Moçambique, como são os franceses a partir das reuniões das Comores ou das ilhas que eles ocupam em frente ao Madagascar. Nós temos que entender como avança a política no nosso continente. De um lado, países cansados de neocolonismo aberto por um colonialismo que nunca se desmentiu. Por outro lado, conflitos internos no nosso continente. Fala de 7 milhões de mortos no Sudão, ou deslocados, desculpem. Conflitos no Congo, que não têm simplesmente uma origem exógena ao continente, mas a veleidade de neocolonização por parte de alguns países. Países em conflito e em guerra, que vão da Etiópia
e chegam até Moçambique. Samir Amin, nas décadas 60 e 70, falava da necessidade de uma desconexão, que não queria dizer romper com o Ocidente, mas queria dizer uma economia afrocentrada que produza aquilo do que a África tem necessidade, que faça trocas prioritariamente entre países africanos. Hoje, muitos economistas dizem que uma das razões da fraqueza econômica de África é que ela produz matérias-primas que são depois exportadas e produzem riquezas, a transformação em outros lugares do mundo. Do ponto de vista político, a África parece que se divide entre aqueles que querem perpetuar os regimes de sucessões. Vimos há pouco tempo atrás, no Uganda do Museveni, o conjunto da família a ser nomeado para cargos de poder, aqueles que querem se impor como lugar de passagem do novo colonialismo africano, para além do conflito que opõe Marrocos e Algéria em volta do Saara. Temos agora o Ruanda com veleidades neocoloniais claras, que nos recorda muito as práticas do Ocidente, mas temos por outro lado uma nova África a nascer, uma África que quer ser consciente dela própria e quer se autorresponsabilizar e libertar-se definitivamente das veleidades coloniais, ligadas à economia, ligadas à presença militar, ligadas às influências e determinações das nossas maneiras de vivermos juntos, nos autogovernarmos, das lideranças políticas, como está a acontecer no Sahel, e parece que o Senegal está a tomar a mesma perspectiva. Isto seria retomar uma batalha histórica pela emancipação total do continente africano, que com a década 60, da qual celebramos 60 anos das independências hoje, não foi uma emancipação total, foi simplesmente a transferência do modo de opressão, do modo do colonialismo e do modo de relação que desde há 5 séculos o Ocidente estabeleceu conosco. A política mundial voltou a ser de conflito. A política mundial é do conflito na Rússia e na Ucrânia, é do conflito na Palestina e Israel, é do conflito entre os Estados Unidos e a China, é de conflito em muitas zonas do mundo inteiro, praticamente nos 5 continentes. E a resposta que se dão aos conflitos não é a diplomacia, não é a discussão para encontrar resultado no interesse dos povos, mas é a lei do mais forte. Por isso, o retorno em força da guerra, das armas, como solução dos problemas humanos, das sociedades, das comunidades e das nações. A Europa, que tinha nascido para dizer nunca mais isto, que não queria nunca mais voltar à guerra, acrescentou muito rapidamente nunca mais isto entre nós, mas nunca renunciou às suas veleidades de supremacia, de dominação, que vem praticando desde o encontro do século XV, quer com os povos indígenas da América, quer contra os africanos que nós somos aqui no continente africano. É a partir desta realidade local, regional, continental e mundial que temos que pensar como nos posicionamos, como resistimos às investidas internas, regionais, continentais e mundiais daqueles que continuam com veleidades de dominação. Escolher um presidente, escolher uma linha de governo, não significa escolher caras bonitas, não significa escolher pessoas porque pertencem à minha região, porque tem uma cor ou um sexo. Significa escolher pessoas que têm, primeiro, um perfil moral, deontológico e político adequado aos desafios com que a radiografia que os médicos fazem da nossa sociedade nos pode dar. Significa termos capacidade de, numa política de pequenos passos, pensarmos que nem tudo o que é desejável é possível e que muitas coisas que acontecem não são desejáveis, e nos interrogarmos como revertermos que a política de pequenos passos vamos fazendo aquilo que é possível para diminuir a dependência regional, para diminuirmos a dependência internacional e para não perdermos em nenhum momento a nossa soberania. Mas a principal função de um governo é meter as suas populações em condições de ter uma vida digna, é meter as suas populações à altura ou em condições de ter uma refeição digna por dia, de criar infraestruturas, mas é sobretudo apostar na educação. É na ciência e na técnica que se faz o essencial da batalha pelo domínio do mundo hoje. E mesmo quando falamos de armas, ou quando falamos
de tecnologias de exploração de recursos, mesmo quando falamos de exércitos e de batalhas, tudo isso depende da tecnologia que os países têm ou que não têm. Então o essencial da luta para o futuro se faz nas escolas e na educação. Quando olhamos para nossas escolas, são miseráveis. Quando olhamos para as nossas instituições universitárias de investigação, fazem pouco. E aquele pouco que fazem, muitas vezes é orientada por programas definidos no exterior. Uma governação, um governo que queira dar continuidade à luta secular dos povos africanos pela própria emancipação, que queira dar continuidade à luta de Moçambique pela sua independência, tem que ter claro aquilo que é Moçambique no panorama regional, continental e internacional, tem que ter claro aquilo que é possível fazer e fazer uma agenda política, um programa que, partindo das constatações, partindo das radiografias reais do que nós somos, numa política de pequenos passos, realista, atenta, inclusiva a todos os moçambicanos, sobretudo os mais frágeis, crie condições para que todos possam participar como membros deste povo, não simplesmente no tempo dos votos, mas cotidianamente, pelo trabalho, pela abnegação. Um trabalho e uma abnegação dirigidas e organizadas no interior de um sistema. Trabalho que consiga produzir efeitos para a melhoria concreta das condições de vida e de existência. Então o que nós temos pela frente, o que vai agora, a partir deste mês de maio, vamos conhecer os candidatos. Uma vez mais, não é a beleza da cara do sujeito, não é a etnia ou a raça, não é o sexo ou a região, nem sequer é qualquer beleza narcisa ou narcisista que a pessoa possa ter. Aquilo que é fundamental é a definição clara daquilo que temos que fazer nos próximos 5 ou 10 anos. E a definição clara desses objetivos não pode ser feita sem conhecimento de causa. E conhecimento de causa é conhecer Moçambique nos seus desaires, nos seus desastres, nas suas condições, mas também nas suas possibilidades e nas suas potencialidades. É conhecer a política regional, a política continental e a política mundo. O próximo governo deveria ter a coragem de meter na mesa todos os acordos internacionais para os grandes projetos que beneficiam outros e não beneficiam os moçambicanos. E nesses outros estão muitos moçambicanos, muitos dos quais foram aqueles que assinaram esses acordos para o proveito individual em detrimento do bem comum. Se reorientarmos os recursos, se reorientarmos aquilo que a natureza nos deu, se reorientarmos com conhecimento de causa e sabedoria os recursos para melhorar a educação, para melhorar as infraestruturas, para que isso possa beneficiar a um trabalho pilotado e organizado dos moçambicanos, nós temos possibilidades de ir fazendo pequenos passos para sairmos da indigência em que estamos confrontados hoje. Então a exortação daqueles que vão votar no interior dos partidos, antes mesmo da votação nacional, é que por favor não votem por dinheiro. Por favor, não votem por raça. Por favor, não votem por sexo. Por favor, não votem por etnia. Por favor, não votem por interesses de parte. Tentem identificar a pessoa que, melhor do que qualquer outra, possa ser portadora de um projeto moçambicano-centrada, porque só um projeto claro, capaz de aglutinar todos para um esforço individual que se junta ao esforço de outros indivíduos e torna-se comunitária, pode nos permitir dar os pequenos passos de que precisamos para sermos autónomos ou irmos ganhando autonomia na resolução dos nossos próprios problemas. A luta de Moçambique foi pela independência política. E não haverá nunca independência política sem independência económica. Se dependemos economicamente, o FMI, o Banco Mundial, as agências internacionais continuarão a ditar leis. E essas leis são a função dos seus interesses. Os interesses deles são os interesses das companhias que representam ou dos povos que eles representam. E darão continuidade ao sistema de dominação que vivemos há 7 séculos. É preciso que a política moçambicana, a economia moçambicana, seja dirigida por moçambicanos. Mas, uma vez mais, com conhecimento de causa, com clareza, com altruísmo. Todas as sociedades têm as suas elites. As elites podem ser egoístas, pensar nelas próprias. E quando isso acontece, é o conjunto da sociedade e do país que cai na desgraça. As elites podem ser altruístas, podem pensar nos outros. Foi o altruísmo que pensou nos direitos humanos para todos. Foi o altruísmo que pensou nas independências políticas para o nosso país. É de uma elite política altruísta, menos orientada para interesses individuais e mais orientada aos interesses coletivos,
do povo, dos mais fracos, dos milhões de habitantes que nós somos, de que nós precisamos. Um apelo repetido, com força, que não se escolham e que nós, como povo, nas eleições presidenciais, não escolhamos aqueles que melhor satisfazem os nossos interesses individuais, mas aqueles que são portados e portadores de um projeto que possa alavancar Moçambique e impedir que ela recaia na dependência, para que ela possa cantar com orgulho aquele refrão do nosso hino nacional, que nenhum tirano nos poderá escravizar, que nem sequer a tirania do dinheiro nos escravize, porque quando a tirania do dinheiro nos escraviza, então voltamos de facto a ter tiranos, que são os donos do dinheiro, a mandar sobre nós as nossas vidas, sobretudo as comunidades mais fracas, por uma elite capaz, uma elite política atenta e avisada, por uma elite empresarial orientada ao bem comum, por uma elite académica interessada numa investigação e num saber com o objetivo de melhorar as condições de vida. Faço este grande apelo nas vésperas dos nossos pleitos eleitorais para que o único vencedor de facto seja o povo de Moçambique. E uma vez mais, quando digo povo de Moçambique, digo sobretudo aqueles que não têm muitas vezes voz, aqueles que não são ouvidos, aqueles que são os mais fracos, que não têm 2 refeições por dia, que não têm educação suficiente para falar nos microfones ou para escrever nas televisões, mas que são parte integrante do nosso povo. São nós. E quando nós sacrificamos uma parte de nós, é o corpo no seu inteiro que não progride. Por estes objetivos, eu deixo este apelo neste 1 de maio e desejo a todos uma boa determinação pelo trabalho organizado e em prol do bem comum. Obrigado a todos.